Fervilhante! Hoje nós vamos fazer uma correção de redação e você vai acompanhar aqui com a gente essa correção para a gente poder entender pontos de melhoria, o que está certo, o que está errado e como a gente chega numa nota 1000 a partir de uma redação que me enviaram para fazer a correção. Muito bem. A primeira coisa é, jamais coloque um título com a frase temática. Então, a nossa frase temática é a persistência da violência contra a mulher. Então, tendo isso em vista, a gente precisa necessariamente fazer com que haja essas palavras ao longo do texto, persistência, violência, mulher e na sociedade brasileira, mas nós não podemos perder de vista que eu não posso ficar repetindo essa frase ao longo do texto inteiro, mas sim o sentido dela. Vamos ver como é que isso foi feito. Começa no primeiro parágrafo. A Lei Maria da Penha, criada em 2006, visou combater as práticas de violência doméstica, familiar e de gênero contra a mulher brasileira. Porém, mesmo após a vigência da normativa descrita, ainda há a persistência da violência contra a mulher no Brasil. Portanto, atitudes como essas devem ser combatidas. O que é interessante a gente notar aqui é que o parágrafo está distribuído em 3 partes, uma contextualização a partir da lei, depois uma contraposição falando, infelizmente, essa lei não funciona, e uma conclusão, que é o fecho do parágrafo, dizendo que essas medidas devem ser combatidas. O que eu espero de um desenvolvimento de um texto desse? Faltou para mim aqui maior clareza em relação a quais serão os argumentos que vão ser desenvolvidos ao longo do texto. Entendo que deve ser alguma coisa relacionada à prática dessa lei, a maneira como ela pode se tornar mais eficaz. Entretanto, isso está implícito no texto. Esse é um ponto negativo aqui, ó. Nós temos que deixar explícitas as ideias que nós vamos desenvolver. Então, essas atitudes devem ser combatidas fazendo isso e aquilo, ou o que deve ser combatido. Quais atitudes são? Então, essa atitude de violência deve ser combatida por quê? Qual o porquê? Qual o motivo? Esse porquê, esse motivo vai estar no desenvolvimento. Entretanto, ele deve obrigatoriamente estar também na introdução, porque quem lê a introdução lê a apresentação do texto, e isso deve soar, isso deve estar presente, isso deve estar antecipado na introdução. Primeiro parágrafo de desenvolvimento. Em primeiro lugar, ressalta-se a inaplicabilidade da legislação contemporânea pelo poder público nos casos de violência contra a mulher. Nesse sentido, então, a lei não é aplicada. Ótimo, entendi a ideia que vai estar no parágrafo. Nesse sentido, salienta-se que o poder público deveria criar condições necessárias para o efetivo exercício dos direitos elencados na Lei 11.340 de 2006, visando a proteção da mulher na sociedade brasileira. Beleza, me deu uma motivação, me deu um porquê, me mostrou que não é aplicada e que deve ser aplicada. Talvez aqui um como isso deve ser aplicado, detalhando melhor, fundamentando essa necessidade. Por que é necessário? Olha, isso é importante colocar aqui, né? Se nós temos uma relação de inaplicabilidade, como é que essa coisa pode ser aplicada? Como isso? Foi desenvolvido aqui, ó, o poder público deveria criar condições, mas que condições são essas? E como essas condições têm relação com a aplicabilidade da lei? Então, essa coisa simples, e aí agora eu vou trazer para vocês lembrarem que lá no primeiro parágrafo eu já poderia ter colocado isso aqui, né? Já poderia ter colocado que um dos problemas da lei é que ela não é aplicada. Seguindo, em segundo lugar, muito importante isso, olha só, perceberam que foi elencado aqui a autora do texto, primeiramente colocou que é mais importante fazer a lei ser aplicada, ou seja, ela trouxe uma estruturação do argumento, ela trouxe uma forma de explicitar que
um argumento é mais importante que o outro. Em segundo lugar, verifica-se que o fator da desigualdade de gênero, olha só, faltou essa informação lá no primeiro parágrafo, né? Então, dois elementos, que eu tenho que colocar lá no primeiro parágrafo, então? Duas situações ou duas discussões são elementares. Uma, a falta da aplicabilidade da lei, e a outra, a desigualdade do gênero, que contribui para a violência contra a mulher. Achei muito legal que na introdução é bem claro para a gente que o texto que se trata aqui, ele realmente está linkado ao tema, que é a persistência da violência contra a mulher. Então vamos lá, verifica-se que o fator de desigualdade de gênero contribui com a persistência da violência contra a mulher no Estado brasileiro. Olha que lindo isso. Eu estou relacionando o meu argumento com a frase temática. E agora eu quero saber, agora esse parágrafo vai ter que me mostrar, vai ter que me provar que a desigualdade de gênero realmente ajuda a persistir. Diante disso, observa-se um grande aumento do número de mulheres vítimas de assassinatos, sendo esses cometidos por parceiros, namorados ou até mesmo cônjuges. Olha só que legal. Então, quando ela coloca isso aqui, ela colocou a desigualdade de gênero, porque são os parceiros que violentam as mulheres. Um grande exemplo é o caso da celebridade Ângela Diniz, assassinada friamente pelo seu namorado, sem essa vírgula aqui. Até agora, inclusive, a língua portuguesa, né, os erros ortográficos, a competência 1, está super bacana. Um grande exemplo, é o caso, essa outra vírgula aqui também pode tirar. É o caso da celebridade Ângela Diniz. Por que tira? Porque esse aqui é o verbo desse sujeito, tá? É o caso da celebridade Ângela Diniz, assassinada friamente pelo seu namorado, Doca Street. Aqui tem vírgula. Doca Street deve ser o nome do namorado dela. Doca Street, sem essa vírgula, com 4 tiros em seu corpo. Ia ser mais interessante, com 4 tiros no corpo da vítima, tá? No ano de 1976, na Praia dos Ossos, no Rio de Janeiro. Chama a atenção que isso é uma informação nova relacionada ao tema, super coerente com a ideia do parágrafo, super coerente com a temática do texto, com a frase temática, e aqui eu elenquei dos 3 parágrafos que a gente leu, esse é o parágrafo que está completo, tirando os errinhos de sintaxe ali, né, da colocação da vírgula, de pontuação. Mas perceberam que o conteúdo está muito bem alinhado. Talvez aqui, só retomar isso aqui, né, para fechar o parágrafo com chave de ouro, assim, parágrafo nota 1000, esse aqui seria você colocar aqui, que isso revela, né, como a desigualdade de gênero auxilia na violência ou reforça a violência. Isso aqui para finalizar o parágrafo. Por fim, nós temos o último parágrafo, e que começa com esta linda conjunção destarte, que é dessa forma: condutas como essas devem ser combatidas. Condutas como essas, de novo, cuidado com o sujeito separado por vírgula. Quem deve? Condutas. Então, eu não posso separar eles por vírgula. Condutas como essas devem ser combatidas em nossa sociedade atual. Uma frase afirmativa para começar o último parágrafo. Essa frase afirmativa é extremamente importante, porque isso dá a ideia de que, sim, é responsabilidade dessa sociedade mudar isso. É exigível que isso mude. Para isso, torna-se indispensável a aplicabilidade da norma pelo poder público. Opa, temos um agente aqui, poder público, em conjunto com os municípios, criando abrigos para mulheres vítimas de violência doméstica, familiar e de gênero no Brasil, retirando-as do cerne da agressão e as afastando do seu agressor, certo? Isso aqui é importante, tá? Pronome junto com conjunção, através de medidas protetivas emanadas do Poder Judiciário. Assim, tornar-se-á possível a criação de um país livre da violência contra a mulher. Vamos lá. Primeira pergunta. O que? Essa letra vai ser desgranhenta, mas vocês vão entender. O que vai ser feito? A indispensável aplicabilidade da norma, aplicar a norma. Quem vai fazer? O poder público. Quem?
Quem que vai fazer? O poder público em conjunto com os municípios. O que vai ser feito? Vão criar abrigos para as mulheres. Ah, muito bem. Para quem vai ser feito? Para essas mulheres. Para... Vocês conseguem entender isso aqui? Vocês vão ter que conseguir. Para quem vai ser feito isso? Ah, vai ser feito para as mulheres que são vítimas de violência doméstica familiar e de gênero no Brasil. Para que vai ser feito? Para que? Para que vai ser feito isso aí? Para que vão criar esses abrigos? Ah, olha aqui, ó. Para retirar essas mulheres do cerne da agressão, do centro da agressão, e para afastar elas do seu agressor. Muito bem. Como isso vai ser feito? Como? Ó, uma das coisas aqui que a gente poderia pensar é que eu poderia especificar melhor quem que é esse poder público aqui, né? Dar um detalhamento do que é o poder público. Então, como isso vai ser feito? Está aqui, ó, através de medidas protetivas emanadas. Prestem atenção que foi uma única proposta de intervenção. Essa única proposta de intervenção, ela traz para a gente já uma conclusão completa. Não precisa ter duas propostas de intervenção. Poderia colocar mais uma? Sim, poderia. Mas aqui já está um outro propósito que eu gostei desse final desse parágrafo, que dessa maneira, assim, com isso, né, com essas ações, a partir dessa responsabilidade do poder, nós teremos um país livre da violência contra a mulher. Que aí nós voltamos lá no parágrafo inicial. Eu poderia aqui tratar, né? Você percebe que a questão de gênero foi abordada ao longo do texto, isso mantém uma coerência dentro da linha de raciocínio do texto, e essa finalização aqui também está ok. Respondidas o que, quem, para quê e como, se você tiver essas 5 perguntinhas, você vai ter um parágrafo completo. Tá de parabéns aqui, adorei. Então, é isso aí, cabeças pensantes, mentes fervilhantes. Essa foi uma correção da redação, a gente está fazendo um formato novo aqui. O que é que vocês acham dele? Deixem os comentários aí, e curtam e compartilhem, e aprendam bastante a escrita. A leitura, a releitura e a reescrita são importantíssimas. É por isso que eu estou fazendo esse vídeo hoje mais focado no texto, na maneira como a gente pode corrigir os pontos que a gente pode apontar. O que não foi apontado aqui é porque o texto está obedecendo. Um forte abraço para vocês. Hasta la vista, babies. Até cabeças pensantes.